comentando a lição de terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. O plano eterno de Deus. Para o apóstolo Paulo, o sofrimento por Cristo é um privilégio e parte integrante da vida cristã que serve a propósitos divinos, como o amadurecimento da fé, a identificação com Cristo e o testemunho do Evangelho. Ele não via o sofrimento como um castigo sem sentido, mas como um meio de crescimento espiritual e glória futura. Em resumo, para Paulo, o sofrimento por Cristo é um caminho necessário e benéfico que alinha o crente com o seu Senhor, forja um caráter forte, resiliente e serve como um poderoso testemunho do poder e da esperança do Evangelho em nós. Leia Colossenses capítulo 1, versículos 24 e 25. O que Paulo escreveu sobre o sofrimento que experimentava por causa de Cristo? Paulo recebeu uma missão de Jesus para ir levar salvação aos gentios e logo viu que o sofrimento passou a fazer parte da missão, porque com isto ele edificava a igreja e anunciava o Evangelho, e isto o alegrava. O apóstolo Paulo concluiu que o plano eterno de Deus previu a pregação do Evangelho, o sofrimento por amor a Jesus e a responsabilidade de quem recebe a salvação. Ao sofrer pelo Evangelho, o apóstolo Paulo descobriu o seguinte: primeiro, que sofrer por Cristo é um privilégio e valoriza o chamado. Paulo considerava o sofrimento por amor a Cristo um presente ou graça concedida por Deus e valorizou o trabalho. Segundo, tornou-se um propósito e um fator de crescimento. Ele ensina que as tribulações e o sofrimento produzem qualidades valiosas no caráter do cristão: perseverança, experiência e esperança. O sofrimento é uma escola onde a fé é refinada e aperfeiçoada, comparável ao fogo que purifica. Terceiro, que sofrer produz identificação com Cristo. Sofrer por Cristo é compartilhar dos mesmos padecimentos que ele suportou, o que aprofunda a união do crente com o Senhor. Quarto, o sofrimento nos ensina a consolação e o testemunho. Paulo via seu próprio sofrimento como uma forma de poder consolar outros que passavam por aflições semelhantes, com o mesmo conforto que ele próprio havia recebido de Deus. Seu sofrimento servia de exemplo e testemunho para a igreja. Quinto, sofrer por Cristo cria uma perspectiva eterna. Paulo considerava que as tribulações produzem uma visão eterna e é incomparável com a glória futura a ser desfrutada. E sexto, o sofrer por Cristo cria motivação pelo Evangelho. Apesar das inúmeras perseguições, Paulo não desanimava, pois tudo suportava por amor aos escolhidos, para que também eles alcançassem a salvação em Cristo Jesus e a glória eterna. O segredo do destemor dos cristãos em face da perseguição e da morte era seu sincero amor pelo Salvador. Um dia, a casa incendiou. Muitas pessoas acorreram curiosamente para ver o fogo. Sabiam que havia umas crianças presas no interior da casa em chamas, mas ninguém se animava a entrar na casa para salvá-las. Até que chegou a mãe das crianças e, sem que ninguém a detivesse, entrou no meio das chamas buscando salvar os seus filhos. Era uma mulher tímida, mas no momento em que soube que seus filhos estavam em perigo, o amor materno lançou fora o temor. Instantaneamente perdeu o medo de todo o perigo e salvou seus filhos. Estamos vivendo numa época de grandes perigos. É só o amor por nosso Salvador, como ocorreu com os mártires do passado, é que pode lançar fora todo o nosso temor. Somos nós, destemidas testemunhas de Cristo, como o apóstolo Paulo e os outros foram, num mundo cheio de pecados e injustiças? Não foi com o seu próprio poder que os apóstolos cumpriram sua missão, mas no poder do Deus vivo. Em sua obra, os discípulos encontravam constantes privações, calúnias, perseguições, mas não reputavam sua vida por preciosa e regozijavam-se em serem chamados a sofrer perseguição por Cristo. Livro Atos dos Apóstolos,
página 595. E que Deus nos abençoe.